Minha namorada abandonou a mim e a nossa filha de 5 anos. Agora ela quer a família dela de volta. Minha história começa há 16 anos quando conheci Lucy. Ela era uma garota incrível, inteligente, linda, chique, engraçada, simplesmente a melhor garota que já conheci. Eu me senti tão sortudo quando começamos a namorar e depois de 1 ano de relacionamento, tivemos um bebê. Eu estava vivendo um sonho, morando com minha namorada, criando nossa filhinha, sendo uma família feliz. Eu amava muito Lucy. Depois de alguns anos, finalmente estávamos nos casando. A nossa filha era mais animada com o casamento, ia ser a menina das flores. Tudo parecia estar perfeito até que um dia, quando eu estava voltando para casa, um cara quis falar comigo. A princípio, acreditei que ele pudesse querer me vender alguma coisa, até que mencionou Lucy educadamente. Ele me pediu para conversar em um lugar privado. Ele então me pediu para, por favor, parar tudo sobre o casamento e recuar, porque ele e Lucy queriam ficar juntos. Não acreditei nele, até que ele começou a me contar muitos detalhes sobre ela que seriam impossíveis de saber. Voltei para casa mais rápido que pude, não queria que isso fosse verdade e contei a ela sobre isso, esperando que tudo fosse um erro. Mas não foi. Na hora seguinte, ela me contou tudo. Ela tem me traído nos últimos 2 anos. Ela me contou como todas as vezes que disse que me amava, que queria que ficássemos juntos e que amava nossa família eram mentiras. Como seu novo homem era mais jovem, mais forte, bonito e melhor amante. Ela disse que não queria ficar presa a mim, que perdeu a liberdade de ser mãe e não queria ser esposa, que queria liberdade de volta. A facada final foi quando ela disse que estava feliz por eu finalmente saber e agora ela poderia ir embora. Eu chorei, implorei, me humilhei e me ajoelhei pedindo outra chance para tentar consertar nosso relacionamento. Mas ela não queria. Ela queria emoção e emoção que esse novo cara fazia sentir. No dia seguinte, ela nos deixou. Eu me senti quebrado, humilhado, imaculado. Mas minha filha precisava de mim. Ela estava com o coração partido. Sua mãe foi embora e ela acreditava que era culpa dela. Ela ouviu quando Lucy disse que não queria mais ser mãe. Ela precisava de mim e eu precisava ser forte por ela. Felizmente tivemos ajuda. Minha família e a família de Lucy nos apoiaram de todas as formas possíveis. Seus pais ficaram tão envergonhados pelas ações de sua filha que não conseguiam me olhar na cara sem pedir desculpas por tudo que ela fez. Estarei em dívida com todos para sempre por toda a ajuda. 10 anos depois de muito tempo e terapia, minha filha e eu estamos vivendo felizes. Ela é a luz da minha vida, uma linda menina de 15 anos que eu amo. Nossas feridas estão curadas e temos uma vida muito boa, mas então ela voltou. Quando eu e minha filha estávamos voltando para casa, encontramos Lucy na frente do nosso apartamento, esperando por nós, querendo conversar. Eu a reconheci imediatamente e gostaria de dizer que fiz algo legal. Como ignorá-la, pedi-la para sair ou pelo menos ser hostil com ela. Mas não, eu sou um idiota. Meu coração disparou no momento em que a vi. Ela ainda estava linda como antes, mas de alguma forma ela parecia ainda melhor. Talvez a idade fizesse parecer madura e elegante, talvez o vestido ou a maquiagem, não sei, mas eu a deixei entrar enquanto nossa filha nos dava algum espaço e foi para o quarto dela. Ela me contou tudo o que fez desde que partiu. Basicamente, ela morou com aquele cara por alguns anos. Ela disse o quanto gostou, toda a diversão que teve, como acreditava que aqueles eram os melhores anos de sua vida, até que percebeu que a emoção daquele novo relacionamento estava diminuindo aos poucos. Em algum momento ela começou a trair aquele cara também. Segundo ela queria se sentir viva e animada. Eventualmente esse relacionamento acabou e ela começou a namorar outros caras. Cada relacionamento tornou-se mais curto do que o anterior, até que ela teve apenas encontros casuais. Ela também disse que às vezes pensava em nós, nossa família, mas dizia que era orgulhosa demais para admitir que cometeu um erro. Até o ano passado, ela ficou cobiçosa e isso atingiu muito forte a ponto de ela acreditar que iria morrer e percebeu o quão sozinha ela estava, o quão estúpida ela era e o erro que ela cometeu há tanto tempo. Depois de tudo isso, ela disse que se arrependia de tudo que fez e disse e agora estava pronta para se casar comigo e ser a família que sempre quisemos ser. Quando ela terminou, pedi que ela fosse embora para me dar um tempo para pensar. Ela aceitou, dizendo que voltaria no dia seguinte. Durante anos sonhei com a volta dela e agora estava acontecendo, mas parecia errado. Desde então ela visita quase diariamente,
querendo falar sobre os melhores anos de nosso relacionamento e como poderíamos ser uma família feliz novamente. Eu pedi ajuda à minha família, aos meus amigos. A maioria deles disse que eu estaria cometendo o pior erro da minha vida se aceitasse de volta. Outros disseram que eu poderia dar uma chance a ela. Demorei muito para me curar e mais algum tempo para começar a fazer novos relacionamentos e eu estaria arriscando tudo. Uma noite, minha filha e eu tivemos uma conversa profunda sobre tudo isso. Eu sempre tento envolvê-la em todas as partes da nossa vida e essa questão preocupava ela também porque é a mãe dela. Às vezes ela me surpreende por ser tão sábia e madura, porque ela me disse, você pode realmente amar alguém que nos machucou tanto e isso era tudo que eu precisava. Eu nunca me perdoaria se a deixasse machucar minha filha novamente e eu disse isso a Lucy, se ela quiser estar por perto ou ter um relacionamento com nossa filha. Estou bem com isso, só se minha filha quiser. Mas eu disse a ela que não vamos voltar. Lucy apenas disse que faria eu me apaixonar por ela de novo e que não desistiria. Meu filho de 7 anos lembra de estar na minha barriga e do momento em que acordou. Algumas coisas para saber, devido à guarda do meu filho com o pai dele, é 50-50. Quando meu filho era mais novo, eu o acordava de madrugada para prepará-lo para a creche antes de ir para o trabalho. Trabalho remotamente há 3 anos e não preciso mais acordar tão cedo. Também adoro conversar com meus filhos sobre suas memórias. Qual é a sua memória mais feliz? Qual é a sua lembrança favorita com seu irmão? Qual é a sua memória mais antiga? Pois acho que falar sobre suas memórias ajuda a mantê-los vivos em suas mentes e adoro ver o mundo através de seus olhos. Há alguns meses, quando meu filho tinha 6 anos, ele me disse que se lembrava de como era estar na minha barriga. Que estava escuro, úmido, quente e reconfortante. Na época, não pensei muito nisso e apenas balancei a cabeça e disse a ele que achava isso interessante. Há um mês, perguntei ao meu filho, agora com 7 anos, qual era a sua memória mais antiga. Farei o meu melhor para descrever o que ele descreveu para mim. Ele tinha 3 anos na época. Ele estava dormindo e acordou em um quarto escuro. Ele não sabia onde estava, mas ficou na cama e observou visualmente o quarto. Ele descreveu o quarto para mim, o que foi perfeito. Saímos daquela casa há 2 anos. Ele disse na época que não sabia onde estava, mas não estava com medo. Quando o sol começou a nascer e iluminar seu quarto, eu, sua mãe, entrei. Ele me viu e não sabia quem eu era, mas, novamente, não ficou com medo. Perguntei se ele se lembrava do pai quando o pegou e ele disse que não reconhecia o pai, a casa do pai ou o próprio quarto ali. Ele disse que a partir daquele dia acordou no quarto dele na minha casa e foi daí para frente que ele começou a aprender. Ele disse que antes do dia em que acordou, não conseguia ver através dos olhos. A maneira como ele descreve isso para mim parece a maneira como você vê em um sonho. Ele se esforçou para explicar essa parte para mim. Ele disse que não foi uma sensação assustadora quando finalmente conseguiu ver. No momento em que ele estava me explicando isso, sua irmã de 4 anos estava vagando pela casa brincando sozinha e ele olhou para ela e disse, será que ela se lembra de quando podia ver? Acredito que o que ele estava descrevendo para mim foi o momento em que sua consciência veio até ele. O momento em que ele percebeu que estava aqui nesta terra. A maneira como ele explicou com tantos detalhes me faz acreditar que se trata de uma lembrança real e não de algo que ele inventou. O velho da lancha não tem lancha. No final do ano passado, senti que tinha algo estranho com meu relacionamento. Minha esposa discutia comigo por nada, nada do que eu fazia era o suficiente, não tínhamos mais etc. Tentei por diversas vezes dialogar para saber o que poderia ser feito para salvar o casamento, mas ela não me dizia nada até que soltou, não estou feliz e acho que não vejo a gente dando certo. Logo, não restou outra alternativa a não ser pedir a separação. No final de janeiro eu saí de casa, deixei tudo para trás para uso do meu filho já que ela não trabalha e nem tem condição para nada. Em março, ela já fez questão de esfregar na minha cara que já tinha outra pessoa. A questionei diversas vezes se ela tinha me traído, mas, obviamente ela negava até que eu obtive provas irrefutáveis. Confesso que tudo isso me destruiu por dentro. Meu sonho sempre foi ter uma família e ser pai, não só de registro mas também de estar do lado participando de todos os momentos da vida. O cara com quem ela me traiu é um coroa, 20 anos mais velho, e, supostamente, tinha uma boa condição financeira. Fazendo um adendo, eu não sou um ferrado. Sou um servidor estável e ganho razoavelmente bem em relação à média brasileira,
porém devido às dívidas que contraía ao construir a casa e mobiliá-la, que somavam 3k por mês das parcelas dos empréstimos, não tínhamos muita condição para esbanjar. Enfim, ela passou a viver a vida que queria saindo e curtindo, embora hora e outra ela tinha uma recaída e mandava foto chorando, dizia que sentia minha falta e até se insinuava sexualmente para mim. Mas aí vem o plot. Eu acabei conhecendo recentemente a ex desse cara, mãe da filha dele, e ela me contou toda a verdade. Vamos lá. O carro que ele tem não é dele e da tia que o criou, a mesma comprou a finalidade dele a levar para os lugares. Ele não tem casa, mora na casa da tia. O apartamento perto da praia também pertence à tia. Ele não tem empresa nenhuma, é apenas um funcionário. Só paga R$ 300 de pensão. Vive pedindo dinheiro emprestado para os outros, principalmente para a tia, e ainda dá calote na velha. O velho da lancha não tem lancha. Está se endividando todo para sustentar a mentira dele, mas uma hora a banca quebra kkkkkk. Sem falar que o cara é um galinha que até hoje vive perturbando para ficar com a ex. Minha ex caiu na lábia de um velho mentiroso e por conta disso destruiu a família que tinha e perdeu o único homem que passou pela vida dela que a respeitou. O tombo será grande. Ela me deixou para se divertir na faculdade, agora está de volta para casa e está chateada. Começamos nossa jornada como namorados desde o ensino médio, sendo os primeiros em muitas coisas um para o outro. Contudo, durante o primeiro ano dela na faculdade, ela tomou a decisão de se afastar para se divertir. Antes de partir, ela explicou friamente que, embora me amasse profundamente, visse um futuro comigo, precisava da liberdade de aproveitar a vida universitária. Essa revelação foi devastadora, pois eu acreditava que seríamos parceiros para sempre. Durante sua ausência, tentou manter a comunicação de maneira distante, comunicando-se apenas por mensagens de texto. Após algumas semanas, ela me surpreendeu ao revelar que tinha dormido com outros 2 caras. Minha reação foi emotiva e impulsiva, pedindo que reconsiderasse. No entanto, ela insistiu que eu estava sendo imaturo e que com o tempo eu entenderia. Passaram-se 3 anos sem contato, até que ela retornou inesperadamente para casa. Ao bater à minha porta, agiu como se não tivéssemos nos separado. A situação ficou ainda mais confusa quando descobri que ela havia mentido para amigos e familiares, afirmando que ainda éramos um casal. Mesmo diante da pressão de amigos e familiares dela, decidi cortar os laços, pois não podia aceitar alguém que me deixou para trás por diversão. A situação se tornou ainda mais complexa quando recentemente ela tentou reconectar-se, agindo como se nada tivesse acontecido. No entanto, mantive minha posição, afirmando que qualquer amor que tivéssemos morreu quando ela optou por explorar outras relações íntimas. Agora enfrento questionamentos de amigos e familiares, mas mantenho a convicção de que estou tomando a decisão certa para minha própria paz de espírito e bem-estar emocional. Fiz a maior besteira em toda a minha vida e agora o meu casamento acabou. No ano de 2021, estava passando por uns problemas no meu relacionamento com a minha atual esposa que na época era namorada. Nós quase não tínhamos relações, então ela falou que eu podia ter relações por fora e eu gostei da ideia, óbvio, mas mesmo assim tentei evitar. Um dia, depois de muito tempo sem ter nada com a minha namorada, eu acabei indo para um hotel com uma mulher que eu ficava antes mesmo de começar a namorar com a minha atual esposa e acabou acontecendo. Não gostei da sensação e não quis mais fazer isso, mesmo ela tendo dito que eu podia fazer por fora. Passou-se um tempo, nós nos casamos e recentemente essa mulher que fiquei começou a mandar cartas no trabalho da minha esposa falando sobre a gente, que eu amo as duas, e inventou uma história que recentemente eu busquei ela e disse que a amava, mas é mentira. Eu acabei contando tudo o que aconteceu para minha esposa, porém agora ela não quer mais ficar comigo e quer o divórcio. Porém, minha esposa também está grávida e eu sempre quis fazer parte daquela família feliz que viaja juntos e sempre quis estar em toda a evolução da criança desde a barriga, mas sinto que isso não vai ser mais possível.